Boa noite, irmãos e irmãs. Dando continuidade ao livro A História da Igreja, de Andrew Miller. A partir desse ponto, o julgamento de Sigismundo. Tendo o tribunal ouvido o prisioneiro, o imperador levantou-se e disse, entre aspas, ouvistes as acusações contra Rus, algumas confessadas por ele mesmo, algumas provadas por testemunhas de confiança. Em minha opinião, cada um desses crimes merece a morte. Se ele não renunciar a todos os seus erros, ele deve ser queimado. O mal deve ser extirpado, raiz e ramo. E se alguns desses seus partidários estiverem em constância, eles devem ser julgados com a maior severidade, especialmente seu discípulo Jerônimo de Praga. Fecha aspas. Quando Rus foi informado do julgamento do imperador, ele simplesmente respondeu, abre aspas, fui alertado a não confiar em seu salvo-conduto. Tenho estado sobre uma triste ilusão. Ele me condenou antes mesmo de meus inimigos. Fecha aspas. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que podem interromper para trazer um comentário, um pensamento. Depois desse arremedo de julgamento e audiência final, ele foi deixado na prisão por quase um mês. Durante esse tempo, pessoas do mais alto escalão o visitaram e imploraram para que abjurasse dos erros que lhe foram imputados. Esperava-se que, por meio do aumento da enfermidade corporal e da importunação privada, ele acabasse cedendo. Mas não foi o caso. Aquele que o capacitou a permanecer firme diante das ameaças e insultos públicos ainda estava com ele. Abre aspas, se eu abjurar os erros, disse ele, abre aspas, que foram falsamente atribuídos a mim, isso seria nada menos do que perjúrio, fecha aspas. Ele considerou seu destino selado, embora durante todo o seu julgamento e prisão, ele professasse estar disposto a renunciar a qualquer opinião que pudesse ser provada falsa pelas Escrituras. O verdadeiro objetivo dessas solicitações privadas por parte dos prelados era abalar sua constância e induzi-lo a se retratar. Com a visão tão belamente expressa por Waddington, concordamos inteiramente. Muitos indivíduos de diferentes caracteres, mas igualmente ansiosos por salvá-lo da última infecção, visitaram sua prisão e pressionaram-no com a variedade de motivos e argumentos, mas todos foram embotados pela retidão de sua consciência e a singeleza de seu propósito. Um dos seus mais ferrenhos inimigos, chamado Paletes, estava entre eles, mas, embora seus conselhos tivessem sido bem-sucedidos em degradar a pessoa do reformador, eles falharam em seduzi-lo à infâmia. Na véspera do dia destinado à sua execução, foi visitado pelo seu verdadeiro e fiel amigo, John de Crowe, nome
que merece ser registrado com toda a honra em toda parte. Um nome que representa quase que exclusivamente o sentimento cristão e a virtude naquela vasta assembleia de supostos mestres cristãos, e que redime nossa humanidade comum da traição e da crueldade. Abre aspas. Meu caro mestre, disse o nobre discípulo, sou analfabeto e, consequentemente, incapaz de aconselhar alguém tão iluminado como você. No entanto, se você está secretamente consciente de qualquer um dos erros que foram publicamente imputados, eu rogo-te que não sintas vergonha de o retratar, mas se, pelo contrário, estás convencido da tua inocência, estou tão longe de te aconselhar a dizer algo contra a tua consciência, que te exorto antes a suportar toda forma de tortura do que renunciar a qualquer coisa que consideras ser verdadeira. Fecha aspas. Ruiz ficou muito impressionado com o conselho sábio e afetuoso de seu amigo fiel e respondeu com lágrimas, abre aspas, que Deus era sua testemunha de quão pronto ele sempre esteve e ainda estava a retirar um juramento e de todo o coração, no exato momento em que fosse convencido de qualquer erro por evidências da Sagrada Escritura. Fecha aspas. É perfeitamente evidente em toda a história que nos sofrimentos e na fortaleza de Rus não há vestígios de orgulho ou teimosia. Ele era firme, mas era humilde. Ele esperava a morte. Ele se preparou para enfrentá-la, mas nunca planejou escapar dela. Abre aspas. Eu apelei, disse ele, a Jesus Cristo, o único juiz, todo-poderoso e justo. A ele entrego minha causa, que julgará cada homem, não de acordo com falsos testemunhos e concílios errôneos, mas de acordo com a verdade e o deserto do homem. Fecha aspas. Este foi o ato culminante de sua suposta iniquidade. A hora fatal havia chegado. A condenação de Rus. Na manhã de 6 de julho de 1415, o concílio se reuniu na catedral. Rus, como herege, foi detido no pórtico durante a celebração da missa. O bispo de Lodi pregou com base no texto, abre aspas, para que o corpo do pecado seja desfeito. Romanos 6:6. Seria difícil dizer se foi por grosseria ignorância, ou perdão. Seria difícil dizer se foi por grosseira ignorância ou malícia que ele perverteu a palavra de Deus para o propósito do concílio. Foi uma declaração feroz contra heresias e erros, mas principalmente contra Rus, que foi considerado tão mal quanto Ário e pior do que Sabélio. Ele, ele encerrou com elogios aduladores ao imperador. Abre aspas. É teu glorioso ofício destruir heresias e cismas, especialmente este herege obstinado. Fecha aspas. Apontando para o prisioneiro, que estava ajoelhado em um lugar elevado e em oração fervorosa. Cerca de 30 artigos de acusação foram lidos. Rus
frequentemente tentava falar, mas não era permitido. A sentença foi então proferida, abre aspas, que por vários anos, que por vários anos Jean Ruiz seduziu e escandalizou o povo pela disseminação de muitas doutrinas manifestamente heréticas e condenadas pela Igreja, especialmente as de John Wycliffe, que ele obstinadamente pisoteou as chaves da Igreja e as censuras eclesiásticas, que apelou a Jesus Cristo como juiz soberano, ao desprezo dos juízes ordinários da Igreja, e que tal apelo foi injurioso, escandaloso e feito em escárnio da autoridade eclesiástica, que persistiu até o fim em seus erros e até os manteve em pleno concílio. Portanto, é ordenado que seja publicamente deposto e degradado das ordens sagradas como um herege obstinado e incorrigível. Fecha aspas. Ruiz orou para que Deus perdoasse seus inimigos, o que provocou o escárnio de alguns membros do conselho. Mas no meio de tudo isso, ele ergueu as mãos e exclamou, abre aspas, eis, gracioso Salvador, como o conselho condena como um erro o que tens prescrito e praticado, quando, vencido pelos inimigos, confiaste a tua causa a Deus teu Pai, deixando-nos este exemplo, para que, quando somos oprimidos, possamos recorrer ao julgamento de Deus. Fecha aspas. Em suas observações finais, ele se virou e olhou fixamente para Sigismundo e disse, abre aspas, vim a este conselho sob a fé pública do imperador. Um profundo rubor passou por seu rosto como essa repreensão repentina e inesperada. A degradação e execução de Jean Hus. O arcebispo de Milão e 6 bispos auxiliares realizaram a vergonhosa cerimônia de degradação. Hus estava vestido com vestes sacerdotais. A taça sacramental foi colocada em sua mão e ele foi conduzido ao altar-mor, como se fosse celebrar a missa. O devotado Marte calmamente observou, abre aspas, que seu Redentor tinha sido vestido com vestes reais em zombaria, fecha aspas. Os bispos nomeados, então, procederam ao ofício de degradação. Ele foi despojado, uma a uma, de suas vestes sagradas, o cálice foi retirado de sua mão, a tonsura foi obliterada pela tesoura, uma coroa de papel pintada com demônios foi colocada em sua cabeça, e com a inscrição heresiarca, fecha parênteses, perdão, heresiarca. Os prelados, então, devotaram piamente sua alma
às regiões de infortúnio eterno. Maldito Judas, que, tendo abandonado o conselho da paz, entraste no conselho dos judeus. Nós tiramos de ti este cálice sagrado, no qual está o sangue de Jesus Cristo. Mas Deus apoiou seu servo fiel de uma forma notável e permitiu-lhe clamar em alta voz: eu confio na misericórdia de Deus, beberei hoje em seu reino. Fecha aspas. Devotamos tua alma aos demônios infernais, disseram os prelados. Mas eu, disse Rus, entrego meu espírito em tuas mãos, ó Senhor Jesus Cristo. A ti entrego minha alma que remiste. Na mais terrivelmente solene zombaria e ousada hipocrisia, a falsa igreja pensou em se livrar da mancha de sangue, declarando que Rui seria cortado do corpo eclesiástico. Libertado das garras da igreja e entregue como um leigo à vingança do braço secular, perdão, libertado das garras da igreja e entregue como um leigo à vingança do braço secular. O imperador agora se encarregava do proscrito e ordenava sua execução imediata. O conde palatino, com 800 cavalos e uma grande multidão da cidade, conduziu o Marte à fogueira. Eles pararam em frente ao palácio do bispo, onde uma pilha de seus livros condenados pelo concílio estavam sendo queimados. Ele apenas sorriu para este fraco ato de vingança. Ele se esforçou para falar ao povo e aos guardas imperiais em alemão, mas o eleitor o impediu e ordenou que fosse queimado. Mas nada poderia perturbar sua paz de espírito. Deus estava com ele. Ele cantava os salmos enquanto avançava e orava com tanto fervor que o povo da cidade dizia, abre aspas, o que este homem fez, não sabemos, mas o ouvimos oferecer orações excelentes a Deus. Fecha aspas. Ao chegar ao local da execução, ele se ajoelhou, orou pelo perdão de seus inimigos e entregou sua alma nas mãos de Cristo. Mesmo após Rus ter sido amarrado à estaca e a madeira ter sido empilhada ao seu redor, o conde perguntou-lhe se ele agora não se retrataria e salvaria sua vida. Ele respondeu nobremente, abre aspas, o que escrevi e ensinei foi para resgatar almas do poder do diabo e livrá-las da tirania do pecado. E de bom agrado, selo o que escrevi e ensinei com o meu sangue. Fecha aspas. As pilhas foram então acesas. Ele permaneceu firme e sofreu com constância inabalável, mas seus sofrimentos foram breves. O Senhor permitiu que um volume crescente de fumaça sufocasse seu fiel Marte antes que o fogo o queimasse.
Com os últimos acentos débeis de sua voz, ele foi ouvido cantando o louvor de Jesus Cristo, de Jesus que morreu para salvá-lo. Suas cinzas foram cuidadosamente recolhidas e jogadas no lago, mas sua alma feliz estava agora com Jesus no paraíso de Deus. A devoção fiel de seus afetuosos seguidores arrancou a terra do local de seu martírio, levou-a para a Boêmia, umedeceu-a com as lágrimas e a preservou como uma relíquia de alguém cujo nome será esquecido, mas que para sempre será amado. Assim morreu, assim dormiu em Jesus, um dos verdadeiros arautos da reforma. Os historiadores, em geral, admitem que ele foi um dos homens mais irrepreensíveis e virtuosos, que os registros de sua constância não estão contaminados por uma única mancha de mero do mero enteu, perdão, a palavra difícil. Continuando. Que os registrados de sua constância não estão contaminados por uma única mancha de mero entoicismo filosófico, ou contaminados pela vaidade, ao antecipar a coroa de um Marte. Mas sua morte afixou a marca da infâmia eterna sobre o concílio que o condenou e sobre o imperador que o traiu. Seu querido amigo e irmão em Cristo, Jerônimo de Praga, logo o seguiu também até o seu novo lar e descansou nas alturas. A detenção e prisão de Jerônimo. A notícia da prisão de Rus afetou muito seu amigo e colega de trabalho, Jerônimo de Praga. Ele o seguiu até o concílio, mas sendo avisado por Rus de que corria perigo e descobrindo que um salvo-conduto não poderia ser obtido, ele partiu para a Boemia. Mas ele foi preso e trazido de volta para Constança, acorrentado. Imediatamente após sua prisão, e carregado com muitas correntes, ele foi examinado perante uma congregação geral do concílio. Havia muitos para acusá-lo e insultá-lo. Entre eles estava o famoso Gerson de Paris. Mas o prisioneiro declarou firmemente que estava disposto a dar sua vida em defesa do evangelho que pregara. No final do dia, ele foi detido até que o caso de Rus fosse resolvido e entregue aos cuidados do arcebispo de Rigo. Este monstro cruel de um sacerdote o tratou com grande barbárie. Jerônimo era um mestre em teologia, embora um leigo, no sentido de não ser clérigo, e um homem de reconhecida piedade
erudição e eloquência. O corpo deste cavalheiro cristão católico, que ocupava uma posição de destaque nos círculos mais elevados da Boemia, foi preso a uma viga alta e vertical, com os braços amarrados atrás da cabeça curvada e os pés amarrados. Vários meses de confinamento fadigado, acorrentado nas trevas com uma dieta pobre e ninguém para confortá-lo ou fortalecê-lo. Sua mente e espírito falharam sob seus sofrimentos. Ele foi persuadido a retratar totalmente todos os erros contra a fé católica, especialmente os de Wycliffe e de Jean Hus. Pobre Jerônimo, tendo renunciado às opiniões que lhe foram imputadas, tinha direito à liberdade, mas não havia sentimento, fé, honra ou justiça na Assembleia. Ele foi jogado de volta na prisão sobre alegadas suspeitas quanto à sinceridade de suas retratações. Isso abriu os olhos de Jerônimo. Deus usou isso para restaurar sua alma. Ele se arrependeu amargamente de sua retratação. A comunhão com Deus foi novamente desfrutada. Ele se alegrou mais uma vez à luz de seu semblante. Novas acusações foram feitas contra ele, para que pudesse ser seduzido a uma humilhação ainda mais profunda. Mas os cabelos do Nazireu haviam crescido em sua detestável prisão. Em seu exame final, tendo permissão para falar por si mesmo, ele surpreendeu seus inimigos ao afirmar que a condenação que havia feito de Wycliffe e Hus foi um pecado do qual se arrependeu profundamente. Ele começou pedindo a Deus que governasse seu coração por sua graça, para que seus lábios nada avançassem, senão o que conduzisse à bênção de sua alma. Abre aspas. Não ignoro, exclamou, que muitos homens excelentes foram derrubados por falsas testemunhas e injustamente condenados. Fecha aspas. Ele então percorreu a longa lista das Escrituras, observando casos como José, Isaías, Daniel, os profetas, João Batista, o próprio bendito Senhor, seus apóstolos e Estevão. Ele então falou sobre todos os grandes homens da antiguidade que haviam sido vítimas de falsas acusações e que haviam dado suas vidas pela verdade. Dá um tempo aqui, se algum irmão quiser conectar. A eloquência brilhante de Jerônimo excitou o espanto e a admiração de seus inimigos, especialmente quando consideraram que por 340 dias ele estivera preso em uma masmorra. Toda a sua serena intrepidez havia voltado, ou melhor, ele agora falava na força do Espírito Santo. Ele declarou que nenhum ato de sua vida lhe causou tanto remorso quanto sua covarde abjuração, abre aspas, desta retração pecaminosa. Ele exclamou: eu agora me retiro totalmente e estou decidido a manter os princípios de Wycliffe e Hus até a morte, acreditando
que sejam as verdadeiras e puras doutrinas do Evangelho, assim como suas vidas foram irrepreensíveis e santas. Fecha aspas. Nenhuma prova adicional de sua heresia foi exigida. Ele foi condenado como herege reincidente. O bispo de Lodi foi novamente chamado para pregar o sermão fúnebre. Seu texto era, abre aspas, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, aplicando-o aplicando especialmente ao herege incorrigível antes dele. Marcos 16:14. Em resposta, Jerônimo se dirigiu ao conselho e disse, abre aspas, condenaste-me sem me destes declarado culpado de algum crime. Uma ferroada será deixada em vossas consciências, um verme que nunca morrerá. Apelo ao Supremo Juiz perante o qual deveis comparecer comigo para responder por este dia. Pógio, um escritor católico romano presente na época, declara, abre aspas, todos os ouvidos foram cativados e todos os corações tocados, mas a Assembleia era muito indisciplinada e indecente, fecha aspas. Como Paulo perante Agripa, Jerônimo era, sem dúvida, o homem mais feliz naquela vasta Assembleia. Ele estava desfrutando da presença prometida de seu bendito Senhor e Mestre. A execução de Jerônimo. Em 30 de maio de 1416, Jerônimo foi entregue ao braço secular. O conselho, em vão, pensou que, ao fazer do magistrado civil o executor de seus decretos injustos, evitaria a duradoura mancha de sangue. Mas Deus não se deixa escarnecer. Ele disse acerca da mãe das prostitutas, abre aspas, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra, fecha aspas. Apocalipse 18:24. Nela, o Deus de julgamento encontrará o sangue de Rus e de Jerônimo. Enéas Silvio, que depois se tornou papa, escreveu a um amigo, abre aspas, Jerônimo foi para a fogueira como se estivesse indo a uma festa alegre. E quando o carrasco estava para pôr fogo nos gravetos às suas costas, coloque o fogo diante de mim, exclamou. Se eu tivesse medo, teria escapado. Tal foi o fim de um homem incrivelmente excelente. Foi uma testemunha ocular dessa catástrofe e observei cada ato. Este é o testemunho de dois escritores católicos romanos, Pógio e Silvio, e membros do concílio. Eles dão testemunho da conduta indecente do concílio e do heroísmo moral dos dois mártires. Jerônimo continuou a cantar hinos com uma voz profunda e imperturbável, depois de ser amarrado à estaca. Ele ergueu a voz e cantou um hino pascal. Então, muito popular na igreja. Salve, feliz dia, e sempre seja adorado, quando o inferno foi conquistado
pelo grande Senhor do céu. Ele continuou a viver nas chamas por 15 minutos. Abre aspas. Tu sabes, Senhor, o quanto amei a tua verdade. Fecha aspas. Estavam entre as últimas palavras de Jerônimo de Praga. Nenhuma palavra saiu de seus lábios que revelasse a menor timidez. Ele e Ruz cantaram nas chamas até o último suspiro, e anjos brilhantes em espera levaram suas almas felizes para o céu, onde estariam presentes com o Senhor. Reflexões sobre o caráter do conselho. O leitor não pode deixar de julgar os princípios que governam os católicos romanos em seu tratamento para com os protestantes, ou assim chamado hereges, tendo um concílio de Constância diante de si. O caráter de Jezebel nunca muda. Como era antes, é hoje e sempre será. A única questão é a oportunidade de sua exibição. E devemos ter em mente que a queima daqueles dois veneráveis arautos da Reforma não foi sobre um edito papal ou um decreto da corte de Roma, mas por um concílio eclesiástico representado toda a Igreja de Roma, na verdade. Todos os poderes do mundo romano, tanto civil como eclesiástico. O total desprezo pela retratação do enfraquecido Jerônimo e a violação declarada do salvo-conduto do imperador para com Rus são igualmente iníquos e pérfidos. Que confiança pode ser colocada na palavra, na promessa ou no juramento mais sagrado, mesmo de uma cabeça mitrada? Mantendo tais princípios, devemos deixar o leitor julgar por si mesmo, mas que linguagem poderia expressar adequadamente o caráter cobarde e traidor de tais princípios e ações? Verdade, retidão, honra, justiça, humildade, todos são sacrificados publicamente no altar do domínio eclesiástico. A heresia de Rus e Jerônimo nunca foi claramente definida. Eles parecem ter conservado até o fim suas primeiras impressões sobre a transubstanciação, a adoração aos santos e à Virgem Maria. Eles testemunharam contra o poder do clero, que por tanto tempo governou e escravizou as mentes dos homens, e expuseram sua avareza e corrupção. Com esses apelos públicos, eles atingiram os próprios alicerces de todo o sistema papal, pelo qual também foram honrados com a coroa do martírio. Mas Deus, que estava acima de tudo, estava também acima desses eventos para a propagação do evangelho há muito oculto e para o amadurecimento da Europa para as mudanças que se aproximavam em quase todas as relações da Igreja
e do Estado que foram realizados no século XVI. Devemos agora olhar para um momento para os efeitos terríveis dos decretos deste Conselho Geral. Irmãos, já são 9h04, como só foi leitura mesmo, podemos dar continuidade amanhã a partir desse ponto. Tudo bem aí, irmãos? Vou estar tirando a gravação. Então, a partir de amanhã, vamos continuar a guerra da boemia.